Gosto muito dessa passagem. A passagem que Deus fala ao meu coração. Tenho expectativa de falar o seu também, mas o meu falou. Já é alguma coisa, né? A gente já não vai no 0 a 0. Porque Deus fala muito comigo nessa passagem. Eu creio muito nesse cenário aqui. Tá? Gênesis 26, vamos do 1 ao 6. Se der tempo, nós vamos mais alguns versículos, tá? E diz assim, posso ler? Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis é início, né? A palavra Gênesis quer dizer isso, início, começo. Amém? Êxodo, saída. Então tudo tem um sentido, né, irmãos? A partir do 1 diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, a visitar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e darei todas essas terras. A tua descendência, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Até aí. Pai, no nome de Jesus, vá conosco através da tua palavra, para possa edificar as nossas vidas, contribuir para a nossa fé, abrir o nosso entendimento, para que saímos daqui diferente da maneira que entramos, possa contribuir para o nosso dia a dia, para a nossa fé, para o nosso relacionamento com o Senhor. Nos fortalece, Deus, que nós vivemos em dias difíceis e precisamos da atuação sobrenatural nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor. Aleluia, Jesus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Amém? Glória a Deus. Essa é uma passagem no Gênesis conhecida, a maioria de vocês conhecem, não há grande novidade no texto. E é uma passagem que vai falar de um dos patriarcas da Bíblia, chamado Isaque. Isaque tem algo muito rico na sua passagem na terra, porque ele foi muito esperado, né? Muito desejado. Ele é conhecido como filho da promessa, porque para dar seguimento, não só porque um pai, Pedro, desejava muito ter um filho, não é isso só, mas ele daria continuidade ao projeto de Deus, não é isso? Porque Deus fez uma aliança com Abraão e disse que haveria um filho, né? E da sua descendência ele iria construir uma nação e que iria povoar a terra que chegou em nós hoje, a igreja. Então, se Isaque não nascesse, ficaria uma lacuna das promessas de Deus. Então, quando Abraão vê que Isaque vem realmente,
isso testifica muito com a fé dele, que Deus estava desde o começo, desde o dia que tirou ele da sua terra, né, no controle de todas as coisas. Nós precisamos disso nas nossas vidas, né? Há promessas que demoram, e muitas vezes até a gente esmorece, né? Assim que fala, esmorece, né, Paulo? Mas quando a gente menos espera, aí Deus faz e ainda mostra por que fez, né? Então ele não poderia deixar de existir, o patriarca Isaac. E ele, por isso que o significado do nome dele é riso, é alegria, né? Porque ele traz junto a essa promessa uma alegria muito grande para Sara e para Abraão. Mas Isaac, queridos, está numa terra, esse momento que ele está vivendo, essa região que ele está vivendo, é uma região que é tomada de fome, Lucas, né? A escassez que é tomada nessa região. Só que eu queria que vocês prestassem atenção, porque fome aqui tem um significado diferente. É preciso entender o que é fome aqui. Tá? Fome aqui, Lúcia, é a terra não produzindo. Tá? É a terra se negando a produzir. Certo? É diferente. Porque se você imaginar fome hoje, você pode pegar fome por regiões, né? Você pode pegar fome, Wagner, no cenário de injustiça, né? De má condução administrativa, de recursos. Não é isso? Hoje, por exemplo, dia 23? 22 ou 23? 23 de setembro, há pessoas, há famílias que desperdiçam comida, selecionam, né? Isso aqui para mim eu não como, eu não quero, né? Joga no lixo. E há pessoas que passam fome. Eu já fiz muito trabalho social, irmãos, né? De chegar assim e não ter nada. Há uns dias atrás, ano passado, sério, nós pegamos o interior e me deu na cabeça, vamos pegar aí o interior. Nós fizemos umas 2 ou 3, uma até Eugênio conseguiu um ônibus, mas aquela que nós fomos com alguns carros, lembra para o interior? Dani estava, lembra, Dani? E a gente entrava na casa, né? E a pessoa dizia assim, não, eu estava dormindo. Aí você dizia, estava dormindo com preguiça? Não, estava dormindo para esquecer a fome, né? Então, casos assim no interior, em roças, que o carro nem ia, né? Eu me lembro que eu fui no carro da irmã Detinha, atolei, bem que a irmã Detinha teve livramento, não soube, né? Atolando o carro dela, né? Mas enfim, então, há realmente ainda hoje, nesses dias, pessoas que literalmente passam fome, irmãos, né? Escassez total. Mas não é essa fome que a Bíblia está dizendo aqui, tá? Não é porque os recursos são mal administrados, porque políticos roubam, né? Que deveriam ajudar, enfim. A fome aqui, nesse cenário de Isaac, não é uma questão política nem econômica, mas é de fato a terra não está produzindo. E por que, pastor, está frisando isso e eu gostaria que vocês prestassem atenção? Porque não havia nada que o homem pudesse fazer para mudar essa situação, entende? Por isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Ali, se a agricultura não funcionasse, não havia nada que pudesse trazer alimento a eles. Então, eles estavam numa situação que não havia um controle humano. Porque hoje você pode pedir recurso a um outro país, hoje tem uma série de coisas que podem ser feitas. Né? Mas nesse cenário, não. O homem não poderia fazer nada. Amém, irmãos? E nós sabemos que existem situações na terra que nós podemos ter uma intervenção, não é isso, Mário? Você pode ter uma intervenção, essa intervenção pode melhorar ou piorar a sua situação, mas pode. E nesse cenário aqui, não existia essa possibilidade de intervenção. Deixa eu dar um exemplo. Marcos tem um escritório de um determinado segmento, né, Marcos? Você tem uma empresa. Se você achar que aquele ramo não está muito bom, digamos que Marcos ele tem uma empresa, ele é corretor de seguro, digamos, né? Vou dar um exemplo, né? E agora ele quer mudar, ele quer ser representante, né? Ele vai comprar sapatos para vender para aqui, por exemplo, né? E aí ele vai pegar uma representação. Então ele pode, né? Ele pode ter uma intervenção e mudar o segmento dele para continuar a vida dele. Mas nesse cenário aqui, amém, irmãos? De Isaac, nada poderia ser feito. Amém? Entendido até aí? Entendido até aí, irmãos? Amém? Mas mesmo com toda a tecnologia que nós temos hoje, mesmo a gente podendo fazer algumas mudanças, nós podemos passar por fases nas nossas vidas que nós não podemos fazer nada para mudar a situação. Amém? Entende isso? Mesmo com tudo, eu já passei, vejo pessoas passando,
por situações que você não pode fazer nada para mudar aquilo, nada para alterar aquilo, né? Você não tem a capacidade de uma intervenção para mudar aquela situação. Amém? Amém, irmãos? Veja que é interessante que a Bíblia faz questão de dizer, não sei se vocês prestaram atenção no início da leitura, e ele começa dizendo assim, o escritor de Gênesis, que Isaac passou por um período de fome, a terra não produzia, mas que semelhante a ele já tinha passado quem? Abraão, seu pai. Não é assim que diz o texto, irmãos? 26:1, ele começa dizendo isso. Por quê, Gustavo? Aqui nós aprendemos algo interessante, Gustavo. Não é privilégio só meu ou seu passar por dias difíceis, irmãos. Amém? Presta atenção. Porque ele coloca, irmão Everaldo, um pai e um filho em períodos diferentes, mas trazendo à tona uma mesma situação, para nos ensinar o seguinte: todos nós podemos passar por problemas. Ele está dizendo assim, Isaac passou, mas calma, o seu pai já tinha passado. E ele está dizendo a Isaac, calma, viu, Isaac? Porque o seu pai se manteve na minha e teve vitória. Amém, irmãos? Então ele está dizendo a você, Fátima, você tem problema, Fátima? Tem, né? Marido também tem. Calma. Amém, irmãos? Vê que ele bota Isaac e Abraão, dizendo, os dois tiveram o mesmo problema. E venceram. Amém, irmãos? Por quê? A maioria das pessoas, eu não estou generalizando, né? Quando estão passando por um problema, né, acham que só ela tem problema. Né? Parece que está numa flecha, pá, só nela. Pega ela, irmãos, todo mundo tem problema. Veja que, para falar de Isaac, ele disse, mas seu pai passou pela mesma coisa que você. O erro foi diferente, né? Abraão, mas não vou entrar por aí para não complicar, mas Abraão foi para o Egito e pagou um preço caro. Isaac também deu uma escorregada, né? Está dentro desse contexto aí, mas não vamos falar não, né? Ele mente também dizendo que Rebeca é sua mulher, porque eram formosas, tanto Rebeca como Sara, e os dois com medo, né? Disseram que era muito estudo. Mas não vamos trabalhar por aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é só você, Robertinha, que tem problema não. Não adianta pirar o cabeção, né? Como alguns dizem, rodar a baiana, gritar, porque do seu lado está cheio de gente com problemas, né? Uma outra coisa que eu observo, Nildo, é que também ficam pensando que é o pior problema da sua vida, né? E que dessa vez você não vai vencer. Também não é assim. Parece que se esquece que há 6 meses atrás você viveu algo pior, né, Thalita? Chega uma situação na sua mão e você diz, pronto, esse aqui eu não vejo como, né? Esse aqui agora me arrasou, né? Isso agora não tem mais norte, não tem mais saída. Calma, meu irmão. Se você usar a sua cabeça, algum tempo atrás você passou por algo bem pior na sua vida. Veja que é comum até pessoas mais experientes sentar com você e dizer, calma, eu já passei por isso e isso na minha vida, em situações piores do que a sua. Amém, irmãos? Calma, não é assim não. Veja que a Bíblia faz questão de mostrar, ela é rica em mostrar, Fátima, de Gênesis a Apocalipse, ela é rica em mostrar isso. Que todos os nossos irmãos, principalmente os que chegaram em algum lugar, né, passaram por grandes problemas, maiores do que os nossos, superaram em Deus e tiveram vitória. Amém. Verdade. Ela é rica em dizer isso. Você vai ver todos. Quando começa a história de Adão e Eva, já começa. Os 2 filhos, um diferencial. Todos os 2 com problema e um vencer. Daí por diante você vê com todas as alianças isso acontecendo. Amém, irmãos? Amém? Pessoas que a Bíblia faz questão de ensinar, que tiveram perdas, porque nós temos perdas também, irmãos. Amém? E tem que aprender a administrar em Deus as perdas. Eu não sou da linha, me desculpe se você é, que agora é só vitória. Isso é conversa para encher a igreja. Isso é promessa de homens. Nós temos perdas, passamos por dificuldades. Agora o Senhor nos dá força para administrar, abre outras portas, cuida das nossas vidas. Precisa ter fé. Esses dias, eu estava observando isso. Crente que não perseverar, não vai. Porque são dias que precisa perseverar. Precisa perseverar. Senão não vai. Porque você tem todas as circunstâncias para recuar. Todas. Só vai realmente. Então vai ter perda sim. Nossos irmãos tiveram, queridos. Amém, irmãos? Amém. Veja que você pega as escrituras
falando, ele traz essa situação Talita, de Isaac, mostra de Abraão, você vê José é governador do Egito, homem de Deus, será que não, irmãos? Será que não? E a Bíblia, Deus avisa José que ele vai ter que administrar, porque vem um problemão, vem muitos anos de seca e fome, e ele está lá. Por que José não orou e Deus resolveu? Pedrão, ia passar, meu irmão. Ia passar por aquela fome, por aquela escassez. Amém, queridos? Nós estamos estudando Atos de manhã, não chegamos ainda lá. Mas nós vamos ver a igreja primitiva, né, que a gente viu hoje, né, Rita? Um nível espiritual bem diferente do nosso hoje, igreja em geral, mas que vai passar por uma dificuldade de fome, de escassez. E muitas vezes, Dani, Deus faz isso por pirraça? Não, Ele faz isso para tratar as nossas vidas, para a gente crescer. Né? Não sabe administrar problema, não pode fazer nada nessa vida. Amém, irmãos? Então, presta atenção. O mesmo Deus que deu livramento e vitória aos nossos irmãos no passado, é aquele que também dá hoje. Né? Quando ele quis dizer na área, Isaac, presta atenção, vai acontecer isso na sua vida, mas seu pai já passou por isso. Então o mesmo Deus que fez no passado, Amanda, faz hoje. O diferencial pode ser sua fé, a sua postura, a sua confiança, onde você vai estar. Mas o mesmo Deus que fez no passado foi o mesmo Deus que lhe libertou. Quem foi liberto aqui no passado? Lídia. Vou beber uma água, perguntar de novo, porque deve ter tido problema no som aqui. É o som, sério. O grilo estava aí na porta, né? O grilo, irmão, perseguiu a gente, sério, viu que ele veio para a porta. Acho que ele pensou assim, Gustavo, mas 15 irmãos, né? Não me avisaram que iam se mudar, ele veio para a porta. Quem foi liberto aqui no passado? O mesmo Deus que libertou no passado, está libertando hoje. Hoje à noite, há pessoas no cenário mundial de igrejas que vão aceitar Jesus, não é isso? Que vão iniciar uma caminhada com o Senhor. O mesmo Deus que libertou seu filho no passado, libertou sua esposa, libertou seu marido, né? É o mesmo Deus que faz hoje. O mesmo Deus, Ana, que curou no passado, é o mesmo Deus que cura hoje. O Deus que teve providência alguns anos atrás financeira na sua vida, é o mesmo Deus que pode trazer providência financeira hoje. É o mesmo Deus. Não atravessamos a primeira crise que o país passa, não é. Então o mesmo Deus que providenciou uma porta na sua vida um dia, Ele abre de novo hoje, irmãos. Esse é o cenário que a Bíblia passa, né? Então muitos aqui, eu tenho certeza do que eu estou falando, não todos, porque também não conheço todos de uma forma mais pessoal, mas a maioria aqui já tem experiência suficiente, irmãos, com Deus, para saber que Ele vai te socorrer dessa vez, da mesma forma que Ele te socorreu em situações no passado, em que você não via saída. Amém? Assim como Ele te socorreu no passado, Ele vai te socorrer hoje também. Você já tem experiência suficiente para saber isso. Quantas vezes eu passei por situações, irmãos, que eu realmente pensei que não conseguiria sair dela, mas Deus me deu livramento. Amém? E eu sei que com você não é diferente. Agora você precisa crer, né? Não precisa ficar dessa forma, desesperado. Não é dessa forma. Então vamos fazer um ato profético aqui, só para quem crê. Quem não crê fica olhando, né? Coloca a mão no seu coração. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Você vai, assim nós vamos profetizar isso. Você vai declarar isso. Amém? Amém? Declara sobre a sua vida isso. Diz assim: Deus, eu creio que o Senhor me dará livramento e vitória nesse problema atual. Amém? Vamos repetir agora para o inferno sair em retirada e o céu se abrir? Vamos repetir e dizer assim: Deus, eu creio que o Senhor me dará livramento e vitória nesse problema atual. Não mudou, Nil? Não mudou. Pega um exame hoje e você diz: mas eu já tive isso no passado. Está nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Eu estava pegando um exemplo aqui de Moisés. Imagine Moisés. Passou por isso, acho que foi com o Kiko, uma vez a gente estava conversando aqui. Me parece que foi isso que você falou assim: uma pessoa que não queria ser na Bíblia era Moisés, porque teve problema na vida, né? Ele teve de administrar muita coisa.
né? Andar com aquele povo todo reclamando, de problema atrás de problema. Então, realmente foi muito difícil. Mas pense assim, Hildo, hipoteticamente, Moisés já velho, né? Conversando com alguém mais velho do que ele, e Moisés se queixar que estava passando por uma dificuldade, não sabia como resolver. A pessoa virar para Moisés e dizer assim: Moisés, deixa eu te lembrar uma coisa, quando você nasceu, havia um decreto de morte. Muitas crianças da sua idade morreram. Mas você, sua mãe lhe botou no cesto, botou no rio Nilo, e você teve um livramento. Foi criado na casa de Faraó. Imagine, entendeu, Nilo? Imagine, continuando a conversa, ele virar para Moisés: Moisés, quando você era rapazinho, você soube que você não era egípcio. Você era hebreu, israelita. E você viu um israelita sendo espancado por um, e você foi impetuoso e matou o egípcio. Se você ficasse ali, Moisés, provavelmente você seria preso e até morto. Então Deus lhe deu um livramento, uma vitória, Moisés, e lhe colocou com a sua família. Imagina, irmãos. Amém? Quando você teve a responsabilidade, Moisés, de guiar o povo, você se encontrou num local que não tinha saída. Faraó atrás, monte dos dois lados, a morte era certa, e Deus abriu o mar para você passar. Você entra num deserto, Moisés, sem água, Deus providenciado. Você entra, a roupa e o sapato, né? Não desgasta. Houve carne, houve maná. Como é que depois dessa conversa Moisés sairia, Guto? Esquece, eu não tenho problema, né? Porque esse aqui Deus vai remover da mesma maneira. Esses dias eu, conversando com minha mãe, eu me queixei de algo da minha vida. E por isso até que gerou essa palavra. E ela virou para mim, Laura, e disse assim: mas você tem esquecido de algumas coisas da sua vida. E mãe sabe como é, minha deixa. Aí, vem sermão, né? Vem sermão. Você nasceu doente, né? E a gente saiu apavorado do interior. Eu, seu pai e sua avó. Daí a gente sai, o Ferre tinha acabado de sair, porque eu nasci em Nazaré das Farinhas, né? Virar alguma coisa boa de Nazaré. Então, eu já contei até, né? E meu pai pega uma lancha, a lancha quebra, o motor pifa, Felipe. E já é de tardinha, a deriva mesmo, né? Minha avó já, meu pai dizia, né, já rezava, né, entregando todo mundo ao Senhor, né? E eles tiravam o pano para ver se estava vivo ou morto, porque eu precisava de ajuda médica. Enfim, aí um navio de longe vê e socorre. Então ela começou a me dizer: Laura, você esqueceu disso, né? Você esqueceu que com 8 anos você estava na porta de sua casa no interior, andando de bicicleta, ele deveria ser muito quietinho, né? E veio um rapaz no Fusca, era a época do Fusca ainda, né? Me atropelou, eu tenho um cicatriz no corpo todo, né? É sério, eu tenho cicatriz aqui, no queixo, aqui, quase no corpo todo. Acho que Deus deixou as marcas para os testemunhos, né? Enfim, e aí eu fui dado como morto. Quando minha mãe chegou na bolsa de sangue, ninguém tocava, né? Tá morto, e tira ela que tá morto. E quando eu cheguei no hospital, tinha algumas... Vê a Priscila, o que passa aqui, que poderia ter cortado, enfim. Eu sei que, até antes de morrer, o médico costurou minha perna e ele brincava comigo. Dizia: Maria, esse filho seu deu sorte, né? Ele usava como forte. Aí quando chegou com 17 anos, eu tive um acidente de carro, né? O carro, eu perguntei à mãe esses dias se tinha as fotos, Mariana. Porque era uma Belina, você lembra da Belina? E foi numa ponte. E a gente conseguiu atravessar a ponte. Embaixo era só pedra. Sem exagero nenhum, irmãos. E a Belina ficou assim, ela fazia... Quer dizer, se ela descesse, acabou. Aí cada bagulho aqui, dava aquele frio, Guta. Aí eu abri devagarinho a porta e falei com o rapaz que estava comigo, né? Rapaz, vamos ver quem é mais rápido, viu? E o sangue descendo, né? O sangue descendo, quebrei a clavícula. Aí pulamos fora do carro. Uns minutos depois a Belina dela desceu, né? As pernas, foi um estouro. Ainda não sobrevivia, né? Quando eu chego no hospital, hoje até um político conhecido, não posso falar o nome, está gravando aí, né? Mas era médico na época, acho que já era também político no interior. Aqui é Carótida, né, Ana? Carótida o nome? Isso. E aí quando ele pegou, eu me lembro que ele olhou e falou assim: rapaz, você quis morrer e voltou, né? Eu não conheço. Eu falei: por quê? Ele falou: rapaz, um pouquinho aqui não tinha socorro certo, né? Aí eu tive que ir para Salvador, porque ele queria a vida. Então, se hoje, Felipe, depois com 20 e poucos anos, né,
hepatite C, enfim, espero que Deus, eu tenho dito a Deus, o Senhor já me deu prova suficiente de livramentos, né? Mas se hoje, Felipe, vier alguma coisa, eu tenho que entender que se Deus quiser, Ele é poderoso para me livrar, né? Eu já tenho experiência suficiente para saber do poder dele. Amém, irmãos? E eu sei que na vida de vocês não é diferente, eu estou contando a minha aqui, mas eu sei que não é diferente. Agora, Fátima, nós sabemos que muitas vezes o problema chega realmente para destruir, né? Ele chega para derrubar, né? Você vê passagens dentro desse exemplo de Moisés, que ele diversas vezes diz: Deus, eu não suporto mais, eu não tenho condições mais de levar o seu povo adiante, de levar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Amém, irmãos? Mas eu quero lhe dizer o seguinte: Deus, Ele é poderoso para nos livrarmos de qualquer coisa, qualquer momento. Eu tenho que ter essa fé. Amém? Ele pode me dar livramento e a vitória de qualquer luta, a qualquer momento. Eu tenho que crer nisso. Eu tenho que caminhar com Deus dessa forma, como Ele já fez muitas vezes no passado, em sua vida e na vida dos nossos irmãos. Para concluir, vamos pegar o versículo 4 do 26, que diz assim: multiplicarei a sua descendência como a estrela do céu e lhe darei todas essas terras. Eu acho que aí é suficiente. No meio da crise, Deus aparece a Isaac e diz: Isaac, eu vou te abençoar grandemente, eu vou multiplicar a sua descendência, e a sua história não vai acabar nessa luta, né? Imagine, né? Na hora que você pensa não tem saída, Deus de alguma forma se revela para você e diz: eu vou abrir uma porta grande, e vai mudar o seu cenário, porque na crise você vai ser grandemente abençoado. Eu quero dizer, Deus pode fazer isso na sua vida, Ele pode fazer isso. Mas entra, Daniela, um fato interessante aqui que Deus gosta de fazer. Quando Ele diz assim: Carol, mas tem uma coisa, né? Essas coisas de Deus é que deixa a gente com a interrogação. Ele gosta disso, né? Mas tem mais alguma coisa. Não desça ao Egito, fica no lugar que eu te mandar. Não é isso, irmãos? Ele diz: eu vou te abençoar. Mas tem uma coisa, você tem que ficar no Egito. Irmão, você dá muito exemplo, cada um aplica na sua vida. Eu creio muito que só prevalece nos dias difíceis, nos dias de fome, eu expliquei o que é fome, no dia de escassez, aqueles que ficam aonde Deus mandar ficar. Amém, irmãos? Entende? Eu sou totalmente contra, e eu falo com vocês em várias pregações aqui, eu sou totalmente contra as inquietações. A gente só anda e só marcha quando Deus manda. Inquietação muitas vezes nos tira do lugar onde Deus nos quer. Amém? Amém. Muita gente é destruída porque nos dias de luta tomam decisão sem Deus mandar. Muita gente. E aí muitos até conseguem entender isso hoje, porque eu converso com muita gente, eu sei que algumas pessoas dizem assim: mas não era para eu ter feito, né, Paulo? Não era para eu ter feito aquilo. O que você mesmo está dizendo? Não era para eu ter tomado uma decisão sem Deus? Você não conhece a Deus? Espera Deus falar com você. Ele fala, Mara, de várias formas. Você está lavando a farda de Marcelo Canaco, né, Mara? Hoje é o tempo moderno, né? Fosse uns 30 anos até, a pessoa lavar aquela farda do fedendo. A visão não lava, né? Na mão, né? Ah, Marcelo, você dá esse trabalho à sua mulher, mano. Onde é isso, Mara? É mesmo, mano? Tá gravando isso, Marcelo? Ah, esse é galardão, mano. Viu? Esse é galardão. Lava roupa suja lá no casa, Marcelo. Então, queridos, muitos, Edildo, vem com essa frase: se eu não tiver. Então, quem não conhece a Deus, Dani, a gente até entende. É você que tem tido comunhão, relacionamento com Deus. Espera Deus falar para você fazer as coisas, né? Procura ficar onde Deus te mandou. Ah, pastor, mas tem gente fechando, tem gente abrindo, tem gente se mudando. Bom, deixa Deus falar com você. Deixa a gente se mudar, deixa a gente fechar, deixa a gente abrir, deixa a gente se mudar. Quem deve influenciar a fazer as coisas é o Senhor. Ah, mas meu vizinho mudou, mas fulano mudou de ramo, mas esse plano está comprando assim. Calma, irmãos. Você tem alguém para te orientar, que sabe o dia de amanhã. Espera Deus falar com você. Amém? Fica onde Deus mandou você ficar. Você quer ver aqui, Nária? Isaac, se
você for na história, uma das coisas que Isaac mais viu da sua fazendinha era o povo passando, indo para o Egito. Porque gerou fome, né? Então, digamos assim, Paulo e Eugênio moravam lá. Aí Paulo virava para Eugênio e falou: tá bom, Eugênio, a gente vai comer o que amanhã? E a terra não está produzindo. Então o que mais tinha eram gente se mudando. Todo dia ele via gente passando na porta da rocinha dele, né? Isaac, bora meu filho, vocês vão morrer de fome, Isaac. A terra não está produzindo. Só que ele recebeu uma palavra de Deus para ficar. E ele disse assim: Davi, eu vou te abençoar, mas você tem que ficar. Deus faz muito isso com a gente, né? Onde ele prova a nossa fé, no limite, para ver como a gente vai decidir, né? No limite. Amém, irmãos? Então não era fácil para Isaac isso aqui. Então eu quero lhe dizer essa noite, antes de você tomar uma decisão importante, certifique-se com o Senhor. Se é essa a vontade dele. Mas Deus não falou comigo, então não tome. Espere, porque ele vai falar. Ele vai, com certeza, isso eu posso garantir que ele vai falar. Mas não tome decisões importantes na sua vida sem Deus não mandar, irmãos. Um lugar que o Senhor te mandar ficar, esse lugar que ele vai garantir, ainda que seja em tempos de crise, ainda que seja de dificuldade. Mas nesse lugar ele garante. Amém? Eu conheço pessoas aqui que já não tomaram decisões, conversaram comigo e não tomaram decisões. E eu vi Deus garantir. Amém? Amém. Então faz dessa forma, irmãos. Se Deus, aonde Ele mandou você ficar, está difícil, mas ali Ele garante. Amém? Para a gente concluir, versículo 12 diz assim, no mesmo capítulo 26, posso ler? Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Olha como isso é interessante. Presta atenção, que aqui é um princípio de Deus. Aonde você está, aquilo que você está fazendo, você tem que acreditar. Não, não pode. Aí é algo que Deus tem que ministrar esses dias no meu coração. Aquilo que eu estou fazendo, eu preciso acreditar, irmãos. Como é que você semeia numa terra que não está produzindo? Né? Vou chamar Gilson aqui para dar uma aula sobre isso, né, Gilson? Você conhece muito bem isso. A Eugênio também, ele planta também isso. Agora ele nunca viu nada da terra dele, mas a gente sabe assim, o foto, viu? Enfim, a terra não produz nada, não dá nada. Como é que você vai semear? Por que isso aqui me chama a atenção? Caminhar com o Senhor, em alguns momentos, está distante da lógica e da razão. Não é, irmãos? Mas voltando. Então, aquilo que eu faço, Nildo, eu preciso acreditar. Tem pessoas que dizem assim: eu vou ficar porque eu estou sentindo que Deus não mandou eu fazer. Mas, de piquinho, não faço nada. Não vou nem abrir a loja hoje. O patrão mandar fazer, não faço. Na igreja, não toco, né? Me pedir, pastor pedir, eu não faço. Estou lá porque Deus falou que eu não saio. Na cadeira eu sento e ninguém me chama para nada. Não quero conversa com ninguém. Lanche não participo. Chama para orar, não vou. Mas vou ficar porque Deus mandou ficar. Porque Deus mandou ficar. Não é assim, irmãos? Aí o cara chega no trabalho, porque ele sente, e infeliz ainda é crente, né? Porque ele sente, né, que o Espírito de Deus falou para ele não tomar nenhuma ação. Aí ele até é obediente, mas de birra. Tem muito crente assim. Não. Aqui é diferente dos outros lugares, né? Graças a Deus. Vai subir todo mundo no dia do arrebatamento. Nós somos das primeiras da fila. Eu sou da CVC, vai entrando. Tem gente que diz até que vai pegar vai abraçar a mulher para subir junto. Eu já ouvi até isso aqui, né? Bota o aparelho para não ouvir, né? Bota o aparelho. Então, não importa. O negócio é entrar, né, meu garoto? O negócio é entrar. Mas, irmãos, então falando sério, a gente precisa, não é dessa forma, né? Se Deus mandou, eu tenho que diminuir a minha carne, eu não quero, mas é isso que eu tenho que fazer. Isaac ficou em meio à crise, o mais confortável era sair, mas a Bíblia diz que ele não saiu, obedeceu a Deus, mas semeou. Então eu tenho que lutar com aquilo que eu tenho. Eu tenho que acreditar aquilo. Isso em casamento, né? Isso com filhos, isso com trabalho, isso comigo mesmo. Eu não estou bem, vou ficar bem. Eu amanheci, não estou bem, mas eu vou ficar bem. De qualquer jeito eu vou ficar bem. E aí você diz a sua carne, você vai ter que ficar bem hoje. Não tem jeito, eu vou ter que ficar bem. Amém, irmãos? Porque as birrinhas não vai dar em lugar nenhum. Né? Se você sair, você perde. Se você ficar de birra, quem perde é você.
Amém, irmãos? Então ele ficou, semeou, até a situação mudar, e mudou. Então eu queria que você aplicasse isso na sua vida, no que você está passando. Amém, queridos? Amém. Parece que há momentos, isso aqui Deus falou no meu coração até para mim, que a gente precisa, Lucas, esquecer tudo que a gente está vendo e está ouvindo. Porque está difícil, né? O que você está vendo e está ouvindo está difícil. E você focar apenas naquela parte do texto onde ele diz assim, ó, serei contigo e te abençoarei. Aleluia. Né, irmão? Não é, Paulo? Esquece tudo que você está vendo e está ouvindo. E aí você lembra dessa parte. Deus, fora isso tudo, o Senhor me deu uma palavra, que o Senhor ia me abençoar. Se iria comigo se eu obedecesse. Então eu vou focar nessa parte aqui, da bênção. Amém, irmãos? Amém? Não esqueça dessa parte, não. E a Bíblia diz que Isaac semeou, e naquele mesmo ano ele colheu. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Põe a mão no seu coração, vamos fazer uma oração. Deus, no nome de Jesus, eu quero te pedir nessa noite, Senhor, duas coisas que só através do teu Espírito pode acontecer nas nossas vidas. Uma é aprender a buscar ouvir a tua voz. Nós precisamos disso, meu Deus, porque são muitas informações, são muitas pessoas dizendo muitas coisas, nós conseguimos ver e ouvir muitas situações, mas Deus, eu quero te pedir nessa noite, no nome de Jesus, nos ensina, nos disciplina a buscar ouvir a tua voz antes de tomar alguma decisão importante nas nossas vidas. Nos ensina, Deus. E a segunda coisa que eu quero te pedir, ó Deus, gera em nós corações obedientes, ó Deus. Quando o Senhor mandar ficar, meu Deus, nós temos de ficar mesmo, nós temos que fazer mesmo. Não é, meu Deus, é agora fazer de qualquer forma, Senhor. Então eu quero te pedir isso, Senhor, que o Senhor nos ensine naquilo que nós estamos, ainda que esteja difícil, ainda que esteja em escassez, em tempo de fome, nós sabemos que dali o Senhor pode fazer a diferença, dali o Senhor pode multiplicar, e o Seu nome pode ser glorificado. Mas eu quero te pedir, ó Deus, porque eu sei que muitas vezes o Senhor nos manda marchar, o Senhor nos manda nos desfazer, mas há momentos, ó Deus, que por fé o Senhor nos manda ficar. E eu quero te pedir isso, meu Deus. Então fala aos nossos corações, meu Deus. Nos ensina. Eu sei que cada um aqui tem suas lutas, tem suas dificuldades. Meu Deus, eu quero te pedir, fala aos corações aqui no nome de Jesus. Para que, o que eles devem fazer, meu Senhor? Se eles devem ficar onde estão, ou se eles devem tomar alguma atitude, meu Senhor. Nos ensina a ser obedientes, ó Deus. A esperar a tua direção, meu Deus. A esperar a tua direção. Está cheio de exemplos bíblicos. Por que tem esses exemplos bíblicos, ó Deus? Que os teus filhos, a não ouvirem a tua direção, pagaram um preço muito alto. Porque tomaram decisões segundo o conforto do seu olhar. Não, meu Deus, nos ensina a tomar as decisões conforme a tua palavra. Porque quando o Senhor fala, o Senhor garante, meu Deus. Se o Senhor nos mandar ficar num lugar que não está muito bom, que não está produzindo, mas se o Senhor mandar, o Senhor garante. Mas se os nossos olhos cobiçar algo, meu Deus, bom, mas o Senhor não tiver, aquilo ali, Senhor, não será bênção para as nossas vidas. Por isso eu quero te pedir, nos ensina a buscar a tua palavra, Deus. E quando ouvirmos a tua palavra, obedecermos a tua palavra. O Senhor fala aqui a Isaac, o Senhor dá um exemplo assim: Isaac, o seu pai prevaleceu, Isaac, porque o seu pai foi obediente à minha palavra, aos meus mandamentos e aos meus preceitos. Nós não caminhamos com o Senhor santo, justo, se temos uma vida suja, uma vida errada, com rolo, com coisas erradas, aí nós não atraímos a bênção de Deus, nós afastamos a bênção de Deus. Amém, queridos? Amém? Está aqui um exemplo que ele diz: olha, ele venceu com a fome, com a crise, porque ele foi um homem que se esforçou para a sua vida estar no altar. É no altar que você vai ouvir a voz de Deus, para ficar, para marchar. É no altar que ele vai garantir que ele está com você. Alguém diz: Isaac, eu estou contigo, Isaac. Deixa o povo ir, deixa se mudar, deixa fechar, deixa abrir. Você tem um compromisso comigo. Eu te peço isso, meu irmão. Você busca essa direção de Deus, de não tomar decisões sem ouvir a voz de Deus, e obedecer ao Senhor, e obedecer com alegria. Vou fazer isso aqui que Deus me mandou com alegria, com prazer, porque Deus está. Amém? Glória a Deus.